Okay, let's get started. Bom, vamos então dar início. Thank you to Philippe for a stimulating and insightful lecture on cities. Nós agradecemos a palestra muito interessante, estimulante e cheia de novas percepções a respeito da cidade. I hope you are inspired to allow the gospel to affect your whole city or your whole town. E eu espero que você esteja sendo inspirado a permitir que o evangelho possa influenciar toda a sua cidade e lá onde você está, a sua região. Okay. In planting Austin City Life in Austin, Texas, Quando nós plantamos a nossa igreja Austin City Life lá na cidade de Austin, no Texas, we also have benefited from the teaching and training of Tim Keller and others and have used his material. nós também nos beneficiamos grandemente com todos os recursos do Tim Keller e também de outras fontes e usamos todo esse material. And our vision reflects a similar vision of Redeemer Church. E a nossa visão é muito semelhante à visão da igreja Redeemer do Tim Keller. So Austin City Life exists to renew the city socially, spiritually, and culturally with the gospel of Jesus. Então a Austin City Life, que é a nossa igreja, existe para transformar a cidade, a comunidade, socialmente, culturalmente, com o evangelho. So we also believe in the theological significance and strategic priority of planting churches in cities. Então nós também acreditamos na importância estratégica de construir, de plantar igrejas na cidade pelo evangelho. However, this should not demean the role of ministry in rural areas. No entanto, isso não deve minimizar o trabalho de implantação de igrejas nas áreas rurais também. Although Paul planted in major urban areas, Jesus ministered in many rural areas. Embora Paulo tenha se focado nas áreas urbanas, Jesus também foi penetrando muitas áreas, aldeias e vilas, áreas rurais. And many of Paul's disciples planted in smaller towns. E muitos dos discípulos de Paulo também plantaram igrejas em cidades menores, Like Epaphras in Colossae, for example. como Epáfras em Colossos, por exemplo. So it's interesting that God wants to restore, renew cities, suburbs, villages, towns. He loves all of them. Então é interessante, nós temos em mente que Deus quer renovar cidades maiores, cidades menores, vilarejos, zonas rurais. Deus ama a todas essas pessoas. Because they are all populated with His image and reflect culture. Porque todas as pessoas de todas essas localidades refletem a imagem de Deus na sua cultura. Maybe you remember in Acts 17 what Paul says. Talvez você se lembre do que Paulo diz lá em Atos 17. That God has fixed the boundaries and the times of the dwelling places of men. Que Deus estabeleceu os tempos e os limites das habitações, da habitação dos homens. So that they might seek God and find Him. Para que o homem fosse capaz de buscar a Deus e encontrá-lo. So the boundaries and times of all places, not just cities. Então nós precisamos saber que esses limites de tempo e de espaço não são exclusivamente as cidades. And wherever you live is where you're called. E onde quer que você viva é para aquele lugar que você está sendo chamado. We are to love our neighbor as ourselves. Nós precisamos amar o nosso próximo, os nossos vizinhos como a nós mesmos. Whether it's in the center of the city or in the margins of society. Seja no centro da cidade, seja nas margens da sociedade. Okay, so what I'd like us to consider Então eu gostaria que nós examinássemos, considerássemos is how do we practically structure the church como é que nós podemos, de forma prática, estruturar a igreja to promote social, cultural, and spiritual renewal. Com o objetivo de promover a renovação social, cultural e espiritual. For the whole gospel to affect the whole city or village or town. De forma que o evangelho integral, todo o evangelho possa influenciar a cidade como um todo, as vilas, os lugares em todas as regiões. And I believe that missional communities are an effective way to do this. E eu acredito que as comunidades missionais são uma das formas eficazes de realizar isso. And we see in Acts E o que vemos ali no livro de Atos.
missional communities, churches meeting in homes Comunidades missionais, que eram igrejas que se reuniam nas casas. that were not just inwardly focused, but also outwardly focused. Igrejas que não estavam só focadas para si próprias, em si mesmadas, mas estavam voltadas para fora também. So it makes sense that the basic unit of church Então faz sentido que a unit, Unit. a unidade básica da igreja is expressing the social, spiritual, and cultural renewing power of the gospel. a unidade básica da igreja esteja expressando a transformação social, cultural e espiritual que procede do Evangelho. After all, the church is the people of God, not a program. Afinal de contas, a igreja é o povo de Deus e não um programa. And so we will consider how to form missional communities. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre como que nós podemos formar comunidades missionais. Another term for missional communities is gospel communities. Outro termo que poderia ser usado para comunidades missionais seria comunidades centradas no Evangelho ou em torno do Evangelho. I know that there are cell churches here in Brazil Eu sei que há aqui no Brasil as igrejas com células ou em células that share some similarity with missional que communities. têm algumas semelhanças com essas comunidades missionais, But they are evangelism centered, not gospel centered. mas em geral são mais centradas no evangelismo do que centradas especificamente no Evangelho. Okay, so I'm going to teach you about gospel-centered missional communities or gospel communities. Então eu quero ensinar hoje um pouquinho a vocês a respeito dessas comunidades missionais que são centradas no Evangelho ou são comunidades que acontecem em torno do Evangelho. And there are a lot more resources online for free. Na internet você encontra muito mais recursos totalmente grátis, gratuitos. At gcmcollective.com. Naquele site que foi falado ontem, GCM Collective. GCM Collective, com 2 L's, Collective, acho que ele vai escrever aqui. GCM Collective, .com, right? Yep. .com. And this ministry was started between me and 5 other guys. Esse ministério foi iniciado por mim e por mais outros In order cinco to homens. equip and promote gospel communities on mission. E o objetivo era equipar, preparar e promover essas comunidades centradas no Evangelho que estão em missão. And so it's open source. We upload our tools for free, so you can download them for free. É totalmente aberto, nós fazemos os uploads dos recursos e vocês podem fazer o download gratuitamente. So if there's value in what I'm talking about this morning, Então, se você perceber algum valor em tudo que eu vou falar aqui nesta manhã, I encourage you to download those. You can put your church logo on them, whatever's useful. e eu te incentivo porque é fonte aberta, então você pode fazer o download, pode também colocar o logo da sua igreja lá e fazer uma interatividade com o site. And then in what I'll be teaching you for the rest of the time, E aquilo que eu vou tratar aqui no restante desse período com vocês reflects the influences of my colleagues and partners in the gospel GCM Collective. Reflete justamente a influência desse relacionamento que eu tenho com esses meus colegas de trabalho dentro desse ministério GMC Collective. Okay, let's do 3 things. Então eu queria fazer aqui hoje 3 coisas. Number 1, what is a missional community? A primeira é a pergunta: o que é uma comunidade missional? Okay, so let's think about what it's not, so we can understand what it is. Então nós vamos primeiro pensar sobre o que não é uma comunidade missional, para que então a gente possa entender o que realmente é uma comunidade missional. Okay, a missional community is not a Bible study. Bom, em primeiro lugar, a comunidade missional não é uma reunião de estudo bíblico. Bible studies are inward focused and they just focus on doctrine. Os grupos de estudo bíblico geralmente são focados para dentro e focados especialmente na questão doutrinária. Okay, a missional community is not a small group. Mas a comunidade missional não é também, a segunda coisa, não é um grupo pequeno. A small group is centered on community. O grupo pequeno geralmente se centra na questão da comunhão ou da comunidade. On your connectedness, not necessarily on doctrine. Se concentra nos relacionamentos e não necessariamente no aspecto doutrinário. Okay, it's not a therapy group.
E a comunidade missional também não é um grupo terapêutico. It's not a hospital. It's not a place where you come to get all your needs met. Não é um hospital, é um lugar onde você vem para satisfazer todas as suas necessidades. And it's not a social justice group, Também não é um grupo de ação social, de justiça social, centered on your goodwill. que está centrado nas questões da obra social, filantropia, tudo mais. Okay, so what is it? Então, o que vem a ser uma comunidade missional? A missional community or a gospel community contains elements of all of these. Uma comunidade missional, uma comunidade em torno do Evangelho, vai conter todos esses elementos que nós acabamos de mencionar. But the challenge in forming missional communities Mas o desafio na formação dessas comunidades missionais is to avoid falling back into one of these inherited forms of church. é justamente evitar nós voltarmos para essas formas herdadas de igreja sobre as quais já falamos. So think about your experience of church. Então pense a respeito da sua própria experiência na sua igreja. If you have beyond the event and you have some kind of community structure, Se você ultrapassou já aquela coisa de só estar focado no programa, no evento, e começa a ter agora alguma estrutura de comunidade, whatever has been strongest will inform your church planting. então o que quer que esteja mais forte na sua igreja, seja o evento, seja os relacionamentos, é isso que vai nortear a sua plantação de igrejas. So maybe you'll grow a lot in doctrine, but you neglect the social needs of the city. Por exemplo, você pode crescer tremendamente no aspecto doutrinário e a custa de negligenciar as questões sociais da sua cidade. Maybe you feel really connected, but you don't really have good reasons for your faith. Talvez você, ao contrário, possa se sentir muito participante, integrado naquela comunidade, nos relacionamentos, mas você não sabe muito apresentar as razões da sua fé. Seria outra possibilidade. Okay, so the challenge is to avoid falling back into the inherited form of church and cultivating a true missional community. Então, o desafio é evitar voltar para aquelas formas herdadas de igreja e, a partir de agora, nos engajarmos numa dimensão mais missional da formação dessas comunidades. So, a short definition of missional community Então, uma definição breve de comunidade missional poderia ser a seguinte: is a church structure that gathers and sends. É uma estrutura eclesiástica, uma igreja estruturada de forma que envie, que reúna e que envie, Groups of people on a common mission. que reúna e envie grupos de pessoas que são enviados numa missão comum. So we call them city groups in our church. Lá na nossa igreja, o nome que nós damos para esses grupos são grupos urbanos ou grupos da cidade. Okay, and they are outwardly focused in renewing the city. Eles têm um foco para fora do grupo e o objetivo é renovar a cidade. But they are all a group of people gathered around the gospel. Mas são também um grupo de pessoas que, na verdade, estão reunidas em torno do Evangelho. So we say it's where you are the church to one another and to the city. Então nós dizemos que nós somos igreja nesses grupos, um para o outro, e igreja para a cidade também. So an example. Então um exemplo disso, My missional community, a minha city group. o meu grupo urbano, vou chamar assim para os irmãos acompanharem, meu grupo urbano dentro da minha comunidade missional. We have about 15 people that come over to the house and share a meal every week. É constituído de mais ou menos 15 pessoas que se reúnem na minha casa, a gente se reúne, come junto, participa de uma refeição junto. Single people, married people, children. Há crianças, há solteiros, jovens solteiros, há pessoas casadas. Okay, this is church's family, right? E isso dá esse senso de família que é a igreja. Okay, so we're going to live as a family together. We're going to share meals and life. Então nós vivemos ali juntos como família, compartilhamos as refeições e a vida também. So we'll eat for an hour. Nós comemos ali às vezes passando uma hora, né, em torno da mesa. We'll connect. Nós nos conectamos, né, nos And then we'll have relacionamos. some gospel conversations. Depois a gente fala um pouco sobre o evangelho. How do we need to repent and turn to Christ in our life? Falamos sobre as nossas necessidades individuais de arrependimento, de nos voltarmos para Cristo na nossa vida. So we might discuss a sermon or some material. Às vezes nós debatemos sobre o sermão do domingo ou algum material que nós lemos. Sometimes
maybe we won't discuss the sermon. Às vezes não há nenhum debate em torno de um sermão especificamente. We try to follow the Spirit and practice community. O que nós tentamos fazer na realidade é seguir a direção, a condução do Espírito nessa prática da comunidade, But keep the gospel central. mas sempre mantendo o Evangelho no centro. So this happens, most weeks. Isso acontece na maioria das semanas. But then every month, Isso a cada mês, mas a cada mês we will be out of the living room, we'll be out of the home. nós saímos daquela sala de estar e saímos daquela casa onde nós on a nos mission together. reunimos e nós saímos juntos, aquele grupo sai junto em missão. And so we will join other city groups. E aí nós nos reunimos a outros desses grupos urbanos. Okay, so these small circles are city groups. Então veja bem, esses círculos menores que eu estou desenhando aqui são justamente esses grupos urbanos sobre os quais eu estou falando. Missional communities. So, and then when we're out on our mission, Então quando nós saímos em missão, we are working together to renew the city. nós estamos trabalhando conjuntamente com o propósito de renovar a cidade. So we will go into a favela or a projects. Então nós vamos em projetos sociais, nós vamos em lugares mais pobres como So favelas. there's maybe 40 people. E às vezes são 40 pessoas que estão reunidas. Not everybody comes every time. Nem todos participam de todas as vezes que nós fazemos If they isso. did, we might have 60 people. Se todos viessem, talvez a gente ficaria com um grupo aí de provavelmente 60 pessoas. We go spend time with kids who don't have dads, who are poor and need good role models. Nós vamos ao encontro de crianças pobres, órfãos, né, que não têm pais, que precisam de um modelo aí de família. They know more about crime than we do. E eles estão muito mais familiarizados com a criminalidade do que nós mesmos. But we know more about the gospel than they do. Mas nós estamos muito mais familiarizados com o evangelho do So we're que learning eles. from one another. Então nós estamos nos alimentando mutuamente com essa. So we'll do Bible studies, we play basketball, we eat pizza, we hang out with them. Então a gente faz estudos bíblicos, né, come pizza, joga basquete, simplesmente fica com eles, gasta tempo com eles. So the church community or the church family is overlapping with the secular community. Então, de tal forma que essa comunidade missional, nesses grupos urbanos, está se sobrepondo ou interagindo com os grupos sociais da cidade. Now, Os grupos da the goal cidade. is not to check a box of social mission. E o nosso objetivo não é ticar ali uma lista de tarefas que dizem respeito à nossa ação social ou missional. Not to especificamente. pat yourself on the back because you did something for the Não poor. é para a gente se bater, dar um tapinha nas costas e se sentir congratulado porque a gente fez alguma coisa pelos pobres. The central goal in mission Porque o objetivo essencial, o objetivo focal da missão is to make disciples. é, na verdade, fazer discípulos. And so we encourage our people while they're out with the kids. Então nós estimulamos, incentivamos o nosso povo, as pessoas da nossa igreja, quando elas estão lá com as To crianças, pray and ask the Holy Spirit to lead them to particular children. nós as incentivamos a orar e a pedir que o Espírito Santo possa conduzi-las especificamente a uma ou a outra criança. And to walk them home at the end of the night and meet their parents. E até no final do dia, à noite, ir na casa dessa criança, conhecer os pais dessa And criança. to begin listening to their story. E começar a dar ouvidos, né, atentar para a história que eles têm para contar. Developing a relationship. Desenvolver a partir dali um relacionamento com eles. Because there are people that need the gospel, not projects for us. Porque essas pessoas precisam do evangelho e não dos projetos. So each cluster of missional communities Então, cada um desses agrupamentos, conglomerados assim de comunidades missionais ou de grupos urbanos, is a larger expression of the church family. são, na verdade, uma expressão mais ampla da igreja como família. Working together to renew the city. E nós estamos, então, trabalhando juntos para podermos renovar a cidade. And they all work with the poor. E todos eles trabalham tendo os pobres em mente. Okay, so this is an example. Então, esse é um exemplo. Let's look at Roman numeral 2. Eu queria passar para o número 2 aqui na página 39, se vocês estão acompanhando. Número 2 romano ali. Dentro do item B. Let's jump down to B2. Vamos para B2.
os irmãos do chá. Rhythms of a missional community. Falando sobre os ritmos de uma comunidade missional. Okay. O ritmo de uma So comunidade missional. we use this acronym CURLS E eu estou usando esse acrônimo aqui, acrônimo, to help our missional communities relearn how to be church's family. para ajudar a nossa comunidade a reaprender o que significa, a nossa igreja a reaprender o que significa ser uma comunidade missional. To learn how to do everyday things with gospel intentionality. Aprendendo o que significa diariamente a viver com uma intencionalidade ou com uma ação deliberada em torno do Evangelho. Okay, so there's celebrate. Então, vocês podem ver na página 40, na verdade, This is a city that o celebrates, acrônimo right? celebrar é o primeiro. You're known for your leisure, you're known for your beaches, you're known for music. Você sabe muito bem sobre isso, Okay. porque o Rio é conhecido pelas praias, pelo lazer, pelas festas. Okay, you eat, right? Você, a segunda coisa, você come, né? You eat meals together. Você participa de refeições junto com I went pessoas. to a Brazilian steakhouse last night. Eu fui a uma churrascaria brasileira So, ontem à noite. Lots of eating and lots of celebrating. Tinha muita comida e muita celebração. Okay, and the tables are long, E as mesas são bem grandes. so you can meet lots of people. Então você pode se encontrar com muitas pessoas ao Alright? mesmo tempo. You can overlap the communities. E você pode então, na verdade, interagir com as comunidades. All right, we recreate. A terceira coisa, nós nos divertimos, temos recreação. In this, I would include work E eu and incluiria exercise. Aqui também trabalho e atividades físicas, exercícios, esportes. And hobbies. E também os passatempos, os hobbies que nós possamos ter. Okay, listen is listening to God. Quando eu falo de ouvir no item 4, eu estou me referindo a ouvir a Deus, a voz de Deus, Through prayer and scripture. por meio da oração, por meio das escrituras. And then serve is serving your city socially. E quando eu falo de servir aqui, eu estou pensando especificamente em servir a cidade no aspecto social. These should be ordinary rhythms of a Christian's life. Então veja bem, esse deve ser o ritmo normal da vida do cristão, das comunidades cristãs. And what I want you to do is take a few minutes to think about these 5 rhythms. E eu gostaria que agora, eu gostaria de pedir a você que gastasse uns minutinhos, breves minutinhos, pensando sobre justamente esses pontos aqui do nosso acrônimo, Okay. sobre esse ritmo. And at your tables, be very specific about how you can be intentional with the gospel in these rhythms in your life. E aí na mesa onde você está, converse e seja bem específico, pensando em quais maneiras ou de quais maneiras você pode aplicar cada um desses passos aqui no ritmo normal da vida para comunicar o evangelho e ser So how can you missional. begin to celebrate, to eat, to work, to play, to listen, to serve with non-Christians? Então, como que você pode, com não cristãos, né, fazer tudo isso aqui? Celebrar, comer, divertir-se, ouvir a voz de Deus e servir a comunidade socialmente. Okay, so talk about that at your tables and be very specific of the places and relationships. Então, fale a respeito disso nas mesas onde vocês estão, mas sejam específicos, tendo lugares em mente, tendo pessoas em mente. What were a few of the ideas? Então, quais são algumas das possíveis ideias para fazermos isso? Yeah, what were a few of the ideas? Na verdade, é uma pergunta para vocês. Quais são algumas das ideias que surgiram aí nas mesas sobre as quais vocês falaram? Casas, muitas vezes, limite. Então, para contextualizar isso, talvez, no do tempo, As casas às vezes são difíceis, é isso? tirar algumas barreiras para contextualizar isso. Okay, he's saying that sometimes a home can be a hindrance, so you could go to a bar or to a place where people would be, and then you can leave them, Okay. and then put down barriers and walls. Okay, what else? Did I get that right? Mais uma aqui. Tá. Eu vou repetir o que o irmão falou. Você quer falar? Você quer falar? Mais alto um pouquinho. One of the cultural barriers is that sometimes houses are too small. Os limites é uma barreira, os casas são pequenos e talvez não dá para fazer uma comunidade missional em casa ou comida suficiente. Então tirar umas
uma das barreiras e faz um boteco. Mas esta é uma barreira de religião também. A padaria. He was asking for a more neutral word than boteco, which is a bar for drinking. He said maybe a bakery or something like that. Yeah. Na verdade não é uma ideia, mas é uma It's not an idea, but a doubt that I have. que a comunidade onde a minha igreja está é uma comunidade muito pobre, né? E não dá para fazer em casa, isso é difícil, para fazer no boteco também não, porque as pessoas não têm dinheiro para sair fora, nem hábito de sair para comer fora. Ninguém sai para comer fora, né? Só em dia de muita festa e tem que ser uma coisa muito programada. Então, na verdade, a gente está vivendo uma dificuldade lá. Eu tenho tentado fazer culto em casa, que é para tentar acostumar as pessoas a receberem as pessoas em casa, convidar a família, convidar vizinho. Então, eu fiz uma rodada, um culto na casa de cada membro às sextas-feiras. E quando eu fui fazer a segunda rodada, as pessoas se esquivaram. Eu falei, pastora, hoje não, essa semana não, vamos dar um tempo. Então, eu estou, na verdade, tentando entender se foi uma questão assim... do comodismo, porque exige deles um trabalho, né, de convidar vizinho, de convidar família, de levar gente também para receber a comunidade, ou se é por questão financeira, porque no final, apesar de eu ter dito que não precisava, todos fizeram um bolo, fizeram alguma coisa para receber as pessoas e eles não têm condições. Eu ainda não sei o porquê não quiseram repetir a situação, a experiência. Mas, de qualquer forma, é difícil. Eu tenho sentido dificuldade disso. Em casa não dá, não está dando, e também para bar, para restaurante. Só se a igreja tivesse dinheiro para poder manter isso. E também a igreja não tem. Então, todo mundo também é muito pobre, as receitas são muito pequenas. Então, não sei bem. Na verdade, estou precisando de sugestões. Yeah. These guys probably have better answers. I said these guys probably have better answers than I do. But, Options, right, in parks and things. yeah, totally. Yeah, I have a few suggestions. Eu tenho algumas sugestões a fazer. You know, the mission to make disciples shouldn't hang on, throwing a great party. A missão shouldn't be just hanging on parties, right? Yeah. Is that what you mean? Yeah. A missão que nós temos para fazer discípulos não deve se limitar a celebrações e festas, enfim, comes e bebes. You know, we see the example of Jesus incarnating himself, moving into neighborhoods and villages. Nós vemos o exemplo do próprio Jesus que se encarnou e também foi na direção das pessoas nas comunidades onde elas estavam. You know, God became flesh, God became a Jewish man, God became a man who lived in Nazareth. Deus se fez carne, Deus se fez homem, Deus se fez aquele nazareno que morava ali. Particular culture, time, place, language. Então era numa cultura específica, num lugar específico, numa língua específica. And so also you are to represent Christ by being the missionary. So it's great what she's doing. Então veja bem, o que você está fazendo é maravilhoso, porque nós temos que realmente representar Cristo na sociedade nessa missão. You are the missionaries to your own culture, so you will have to find the answers and the problems. Então você é o missionário para a sua cultura, então você tem que identificar os problemas e também buscar soluções para esses problemas. But on this particular point, mas tratando especificamente desse caso, I think, maybe just do tea or drinks. Veja, às vezes você pode simplificar com simplesmente uma Coca-Cola ou um chá. Alternatively, are there places in the community where the poor gather? Além disso, existem outros lugares na comunidade em que as pessoas pobres já talvez tenham o hábito de se encontrar. There are parks. Por exemplo, pode ser num parque público. Exercising publicly or going for walks or playing with kids. Talvez quando eles estão na rua ali brincando com seus filhos ou caminhando para se exercitar um pouco. Maybe join them when they're doing their laundry.
Ou talvez nos aproximarmos das pessoas justamente na hora que eles estão lavando roupa. Okay, so I think it's important wherever you are to be thinking missionally. Então é importante que onde quer que nós estejamos, a nossa mente esteja voltada para essa missão. So the principle is to think, where do people gather? Então a pergunta, o princípio é nós entendemos onde é que as pessoas estão reunidas já. And to join them there. E aí nós irmos até esse lugar de encontro natural dessas pessoas para nos unirmos a elas. Okay, so I think, hopefully this creates a dialogue between you. Então eu espero que, na verdade, o que isso aqui promova entre os irmãos é um diálogo mesmo para descobrir tudo You isso. begin thinking more and more like a missionary. How can you bring Christ to the people? De forma que vocês então possam começar a pensar mais de forma missionária, como que eu posso levar Cristo para as pessoas, How can you incarnate the gospel? como que eu posso encarnar o evangelho para essas pessoas, para essas comunidades. Okay, good work. Muito bom. All right. Yep. Ele falou, bom trabalho aí de vocês. Yeah. Okay. So these examples and these rhythms that I've talked about, Então esses exemplos e esse ritmo sobre os quais eu falei aqui com vocês, focus really on the mission of the community. estão na verdade se focando na missão da comunidade. And I want to address 3 layers of mission. Mas agora eu quero tratar de 3 camadas ou 3 estágios da missão, digamos Okay, assim. and this is not Camadas. in your notes. Isso não está aqui no manual de vocês. Okay, 3 layers of mission are mission is zip code. It's where you work. Então, where you work or live? Where you work. Okay. Então as 3 camadas. Sorry, no, where you live. Okay. As 3 camadas da missão, então são assim: a primeira camada é o seu endereço, é o seu CEP. É onde você vive, a sua residência. You're loving your neighbor, you're getting to know them, you talk during the day. Então você está ali com expressões de amor para os seus vizinhos, procurando conhecê-los, conversando com eles todos os Your dias, kids play together, come over to play, encorajando e levando os seus filhos para brincar junto com os filhos deles. share meals and so forth. E também convidando para almoçar, para jantar e assim por diante. Maybe I don't know what you have here. We have neighborhood associations. Eu não sei aqui, mas lá nos Estados Unidos nós temos associações de bairro. So maybe you could get involved in, whoever is organizing the neighborhood. Então você pode, por exemplo, se aproximar daquelas pessoas que estão na liderança, estão na organização dessas associações de So bairro. my wife did this. She got on the board of this neighborhood Então association. é uma coisa que a minha esposa fez. Ela foi procurar o conselho lá, diretor dessa associação específica We do bairro. started celebrating parties for the whole neighborhood. E nós começamos a participar daquelas festas que eram celebradas na vizinhança ali. So it's mission where you live. Mission is zip code. Então é a sua missão ali exatamente onde você mora. Number 2, mission is vocation. It's where you work. A segunda camada é a missão do ponto de vista relacionada à sua vocação, e isso diz respeito ao seu local de trabalho. Remember, we're sent people. Lembre-se, nós somos pessoas enviadas. Wherever we go with Jesus. Para onde quer que nós vamos, nós levamos Jesus conosco. We don't stop being Christian at work. Nós não deixamos de ser cristãos lá no trabalho. We don't stop loving people at work. E nós não paramos, nós não deixamos de amar as pessoas lá So no what would trabalho. it look like for you and your people Então, o que significaria para você e para as pessoas da sua igreja to rethink work with the gospel? ter de repensar o trabalho do ponto de vista do evangelho? Maybe it's just the way you work. Talvez seja, por exemplo, a sua maneira de trabalhar. Are you glorifying Christ by making great culture? Por exemplo, será que você está dando glórias a Cristo por meio da tentativa de formar ali uma cultura saudável ali People begin to inquire about the excellence and why you do it and why you do your work. no ambiente de trabalho? E será que as pessoas começam então a perguntar para você qual que é a motivação e a razão que está por trás do seu comprometimento, da sua excelência aqui nesse ambiente de trabalho? Maybe it's eating with your coworkers on a lunch break or hanging out after work. Às vezes pode significar sair para almoçar com os colegas de trabalho ou depois do expediente marcar encontros para você sair, jantar, fazer um lanche. But asking questions that get below the surface. Mas nessas ocasiões
não só comer juntos, mas começar a fazer perguntas que ultrapassem, que se aprofundem para além da superfície. You know, asking people why they do what they do. Ask the why questions. Perguntando, fazendo a essas pessoas perguntas que comecem com a palavra por quê. Por que você faz as coisas que você faz? Get below events to their values. Então veja, você está saindo dos eventos ali, das programações que você tem com elas, e você está se aprofundando no nível dos valores que elas têm. We should know what people love and what people fear. E nós devemos estar cientes das coisas que as pessoas amam, as suas paixões, e também das coisas que elas temem na sua vida. What brings them great joy and what brings them great pain. Quais são as coisas que lhes dão muita alegria e quais são as coisas que trazem sofrimento e dor na vida delas. And then, like Christ, we come to them. E assim, a semelhança de Cristo, nós nos aproximamos dessas You know, maybe we pessoas. embody the gospel through empathy. E talvez nós possamos incorporar o Evangelho em atos de empatia, de compaixão para com Over elas. time, you have an opportunity to pray for them. Ao longo do tempo, depois de um tempo, você pode talvez ter oportunidade de orar junto com essa pessoa ou por ela. Okay, maybe you learn the hobbies that they love and join and celebrate. Talvez você fique sabendo, né, dos passatempos, das atividades And preferidas e você começa a participar dessas atividades junto. you learn the fears and hopes that they have. Você toma conhecimento também dos temores e das esperanças que essas pessoas acalentam no seu coração. And then you share your fears and your hopes. E aí você também passa para o momento em que você também começa a compartilhar com elas quais são os seus temores e quais são as suas esperanças But também. eventually you're able to share who carries your fears. Mas no final das contas, o que você vai poder compartilhar com essas pessoas é que existe alguém que, na verdade, carrega ou lida ou resolve esses seus Who temores. comforts you in your pain. Alguém que é capaz de consolar você no meio do seu sofrimento e da sua dor. See, all humans have joy and pain and fear and hope. Veja, todos os seres humanos experimentam alegrias e temores, esperanças, But not all humans know the author of hope and joy and the comforter in fear and pain. mas nem todo ser humano conhece o autor do consolo, o autor da alegria, o autor aquele que é o autor do alívio para o sofrimento. So, for example, Então, um exemplo que eu gostaria de dar. I live in my neighborhood. I have 5 homosexual neighbors. Eu tenho ali no meu bairro 5 vizinhos que são homossexuais. They have become friends. E eles passaram a ser nossos amigos. Okay, they don't profess Christ. Eles não creem em Cristo, não professam a Cristo como Salvador. One guy's name is Jerry and Eli, one couple. Um desses, na verdade, é um casal chamado Jerry e Eli. Yep, and I got to know them because we spent time outside. E eu acabei conhecendo esse casal de homossexuais porque nós, da nossa família, passamos tempo ali também fora da casa, não só dentro de casa. We try not to make our home a fortress. We try to, spill out of our home. into Nós the não neighborhood. queremos transformar a nossa casa numa fortaleza intransponível, mas nós queremos que ela flua para fora da nossa casa, ali para a comunidade. Just doing an ordinary thing with gospel intentionality. E a gente faz coisas as mais simples e comuns, corriqueiras, com uma intencionalidade em torno ou pensando no Evangelho. I don't know would be the parallel for you, but here's an example for me. Eu não sei exatamente como é que isso se traduziria aqui no contexto de cada um de vocês, mas esse é um exemplo da minha experiência. A lot of Americans drive to their mailbox. Muitos americanos vão de carro até a caixa do correio, que fica ali mais adiante. And they get the mail from their car. Então eles, de dentro do carro, estendem a mão e pegam a correspondência lá dentro da caixa. And then they hurry into their garage and they close the door quickly. Então eles correm para dentro da garagem, fecham rapidamente a porta And they're in the fortress. e eles estão lá dentro da fortaleza They deles. don't have to love people. Eles não precisam amar pessoas. Okay, so what I do is when I get home, I don't drive to the mailbox. Então, quando eu chego em casa, o que eu faço é o seguinte: eu não vou de carro na caixa do correio. I go in, I meet my family, I hug my kids. Eu entro, eu vejo ali minha família, abraço os meus filhos, minha esposa. And then now they ask me, Dad, can we ride to the mailbox? E aí eles mesmos me perguntam, papai, vamos So- caminhar até a so- caixa do correio? So they get on their bikes and we go the distance. Ou vamos até a caixa do correio, aí eles pegam a bicicleta, cada um, e a gente caminha até lá.
vai And- andando com eles. And we meet neighbors and talk to neighbors there and back. E enquanto a gente faz isso, a gente acaba vendo pessoas na rua This conversando. is how I began a relationship with Jerry and E Eli. foi assim que começou o relacionamento com Jerry e o Eli. Jerry's partner stole money from him and left him. O parceiro do Jerry, o Eli, roubou o dinheiro do Jerry e fugiu com esse dinheiro. And because of our ongoing relationship, which really began in the streets, E por causa desse relacionamento constante, que na verdade começou ali na rua mesmo, he knew that I was someone who cared. I asked questions about his heart, about his values. ele sabia que tinha alguém que se preocupava com ele, porque nós fazíamos perguntas para ele que eram no nível do coração, das suas motivações e You know, tal. we invited them into our home. E aí nós também já tínhamos convidado para eles virem na nossa And so casa. he knew when pain hit that he could turn to a Christian. E ele sabia que quando ele fosse atacado por qualquer dor, qualquer onda de sofrimento, ele podia bater na nossa porta. And so he called me when this happened. Então ele ligou para nós quando isso He said, "Can you aconteceu. please come over to my house?" E ele disse para mim: "Você pode, por favor, dar um pulo aqui na minha casa?" And I went over and I heard this story, E eu fui até a casa dele e ouvi toda a história que ele tinha para you contar. know, of how Eli left and stole money and all this stuff. Ele contou sobre o Eli, né, como ele tinha roubado dinheiro e ido embora e não This se is a explicava. grown man in his 50s crying at his dinner table. Eu estou falando aqui de um homem de 50 anos chorando na sua mesa na cozinha. Okay, whatever we make of his love, he felt love for this man. Whatever. Whatever we make of it, whether we approve of it or not. Quer nós, como quer que nós encaremos o estilo de vida afetivo, amoroso que ele tem ali, nós temos que demonstrar amor para essa You know, pessoa. he was in genuine pain. E ele estava realmente sofrendo muito ali. And so I came to listen, Então eu fui para a casa dele para ouvi-lo, to ask questions, fiz perguntas, to hear the story, ouvi a história, to empathize with the pain, mostrei a minha compaixão ali pela dor dele. but not necessarily to approve homosexuality, Não para aprovar o estilo de vida homossexual but, que ele but levava, to meet a sinner in his pain. mas para me encontrar com o pecador no momento de sofrimento. And I prayed for him E eu orei com ele. over the dinner table as he wept. E eu estava ali, bem junto à mesa, perto dele, à medida que ele chorava, derramava suas lágrimas. It all began by checking the mail in the streets. E tudo começou pelo fato de que eu ia pegar as correspondências a pé e não de carro. He's heard the gospel. Ele ouviu o evangelho, I've explained it to him. eu expliquei o evangelho para ele. He's come to our church once, ele veio pra our no- church service. Ele veio uma vez veio à nossa igreja, no culto da nossa igreja. We've had very straightforward conversations where he does not believe what I believe. E nós desenvolvemos umas conversas bem francas, em que ele deixou claro que ele não acreditava, não cria nas coisas que eu creio. What do you do when you have that conversation afterwards? Agora, o que você faz depois que você teve a conversa com esse pecador? So you finally get to share the gospel. Você chega ao ponto de conseguir compartilhar o evangelho com essa pessoa, They reject it. eles rejeitam o evangelho, Do you reject them? você rejeita então essa pessoa, Do you move on to your next project? aí você vira a página e muda para o projeto seguinte? Or do you continue to love your neighbor? Ou será que você continua a expressar o seu amor pelo próximo? Continue to pray for their salvation. Continua a orar pela salvação dele. Continue to be their friend. Continua a ser amigo desse pecador. Too often evangelicals see people as projects. Muitas vezes os evangélicos olham para as pessoas e as encaram como meros projetos. And people know when they're projects. E as pessoas sabem quando elas são encaradas como projetos. They know when we're trying to convert them to information. Elas sabem quando nós estamos querendo convertê-las para simplesmente um pacote de informações. And they know when they have a friend of sinners. E elas sabem também quando nós somos amigos de pecadores e amigos delas. So this is just an example. Então aqui está apenas um exemplo. You know, living missionally. Viver missionalmente, de viver in your missionalmente, zip code. lá ali no seu bairro, na sua residência, na sua rua. So we did zip code work and then community we've already discussed. Nós já falamos do endereço, né? Falamos do trabalho e também já falamos sobre comunidade aqui com vocês. So mission is where you live, it's where you work, and it's who you're the church with. Então, missão onde você mora, onde você trabalha e na sua igreja, onde você é a igreja junto com outras pessoas. Maybe I'll just pause and see if there's a few questions about this practically, and then we can conclude. Então, antes de concluir, acho que eu gostaria de fazer uma pausa também e ver se os irmãos têm algumas outras perguntas a fazer a respeito daquilo que foi falado até agora.
I don't know if this is helpful, if it just seems completely bizarre. Eu não sei you se know. tudo que eu disse ajudou ou se foi totalmente fora da fora da casinha, ou algo muito estranho para vocês e tal. You know, but the gospel and mission have to go beyond theory to practice. Mas a missão que leva em conta o evangelho precisa seguir para além da teoria e chegar na prática. The missional communities have kind of a core community. As comunidades missionais, elas funcionam com um núcleo, core community, right? Yeah. Com um núcleo dentro da comunidade, uma comunidade menor nuclear, digamos assim. And then they multiply. E a partir desse núcleo acontece uma multiplicação. So as people from the neighborhood or from work or join, they get larger, and as a leader emerges, they multiply. Então, à medida que chegam para as comunidades, pessoas, né, do bairro, do trabalho, enfim, da sociedade, os grupos aumentam e à medida que surgem novos líderes, então esses grupos são multiplicados. But because they're geographically based, they're sharing life together, so they don't need to break up. Mas veja bem, como esses grupos são organizados geograficamente, as pessoas em cada região simplesmente podem continuar se reunindo, não importa o tamanho, e não necessariamente elas têm que se dividir. They're not consumer-centered, they're not need-centered. Porque assim, o foco não é estar centrado na necessidade das pessoas, ou na necessidade de consumo, inclusive, ou numa visão consumista do evangelho. Some of them are pretty awkward. E alguns desses grupos são até bem diferentes, bem estranhos. Okay? They're not all like, they don't all love the same things, the same class, economic class. Nem todos os grupos são das mesmas classes sociais ou econômicas, e diferentes grupos têm preferências enfim, gostam de coisas diferentes e tal. But they share the same gospel and they share the same mission. Mas há duas coisas em comum em todos eles, eles compartilham o mesmo evangelho e a mesma missão. So, your question raised a point I wanted to make. E a sua pergunta, na verdade, levanta outra coisa que eu queria falar aqui. This can seem very overwhelming. É o seguinte, essa missão aqui em 3 camadas pode parecer para você assim uma dose muito grande, muito difícil, muito assoberbante. But we're just trying to break out life into, as a missionary. Mas veja, o que nós tentamos fazer é dividir a nossa vida pensando de maneira missionária. But as you follow the Holy Spirit, He may open doors for greater influence. E à medida que você está atento à voz do Espírito, Ele mesmo vai abrir portas para que você possa ter uma maior influência. So we tell our people, hey, listen, if God's really giving you influence at work and you're building relationships there. Então a gente fala para as pessoas o seguinte, olha, é o seguinte, se Deus está te dando oportunidades de influência no seu trabalho e é lá que você está conseguindo construir o reino e ser missionário, You don't need to feel obligated to come serve the poor with us. você não precisa se sentir obrigado a vir participar das nossas atividades para alcançar os pobres, por exemplo. But eventually, the people at work should meet the people of the church. Mas enfim, vai ter um momento em que as pessoas que você está alcançando lá no trabalho vão acabar se encontrando com as pessoas da igreja, da comunidade. Because they're always, inviting the church family into their lives. So maybe at a barbecue or something. Porque a gente está sempre criando oportunidades para que a igreja como família esteja participando da vida dessas pessoas e vice-versa. Isso pode ser, por exemplo, num churrasco ou numa atividade, numa refeição coletiva assim comum da igreja. There's a good section in Total Church, the book that you received. Tem uma seção nesse livro que vocês receberam aqui chamado Igreja Total. And Tim Chester calls it three-strand evangelism. Em que Three-strand, three ropes, or whatever. Okay. É que o Tim Chester chama de as três vertentes of mission. Evangelism. As 3 vertentes do evangelismo, depois eu vejo se eu encontro uma palavra melhor. Yeah, so you can read more there. It's pretty Vocês helpful. podem ler mais aí no livro. Okay. Other questions? Os 3 ingredientes, talvez, da evangelização. Okay. Os 3 fios da evangelização. Bom, muito bom. Para alguns de nós, às vezes parece que, olhando para essa proposta de visão missional, pensamos em estruturas.
será que na prática é mais fácil ter um grupo de pessoas de forma até informal, adotando essa visão, esse estilo de vida, do que pensar numa estrutura que faça isso com a igreja ou com a comunidade? Okay, he says, when we hear all that you're saying about missional, we tend to automatically start thinking in terms of a structure for that to happen. And he's saying, isn't it easier if we as individuals or groups spontaneously or loosely would pursue that kind of a thing without really going into a big structure that changes the structure that we have? No, yeah, okay. Okay. I think this is a way to cultivate mission as a way of life for individuals. Nós estamos falando aqui de uma forma de cultivar a missão como uma forma de vida para pessoas individualmente. But the best defense of the gospel is a Jesus-centered community, Mas not a- a Jesus-centered individual. Ok. Mas a melhor defesa do Evangelho é uma comunidade cristocêntrica e não uma pessoa isolada que seja cristocêntrica. So the corporate witness of the church, forgiving one another, sinning against one another, loving one another. The world will know you by your love for one another, Jesus said. Então veja, o Will know me by... testemunho da igreja diante do mundo, e Jesus falou que a igreja, o mundo vai me conhecer por meio de vocês, dos frutos e tal, que é um testemunho de amor mútuo, de perdão mútuo, de graça mútua. É isso que vai impactar a sociedade. Yep. So the gospel isn't individualistic, it's communal. Então veja bem, o evangelho tem uma dimensão individualista, não Because individual, it's- mas ele tem também uma dimensão comunitária. It's in community that we see our need for the gospel the greatest. E é em comunidade, na verdade, que nós percebemos a nossa a nossa grande necessidade do evangelho. We meet one another's needs, we sin against one another, and then we forgive one another. Então veja bem, nós satisfazemos as necessidades uns dos outros, nós pecamos uns So contra os outros there are non- e nós podemos perdoar uns aos outros em There are comunidade. non-Christians in our communities that see this happen. Okay? Ah, There are non-Christians in our communities that E see this há, happen. e há não cristãos na comunidade que precisam ver e acabam vendo tudo isso acontecer dentro da comunidade cristã. So they integrate in our community because they see that we're forgiving and they're like, whoa, my friends wouldn't do that. Então eles passam a querer fazer parte e se integrar à comunidade, porque eles olham para nós assim, pô, os caras estão se perdoando, mas os meus amigos, os meus irmãos não fazem isso lá fora no mundo, né? They see a confession of sin. Então eles olham e eles veem, por exemplo, confissão de pecado. They see paying for someone's bills and buying them groceries when they're out of money. Eles veem alguém que está ali pagando a conta de alguém que não pode pagar, ou comprando uma cesta básica, né, ou uma compra de supermercado e levando para aquela They pessoa. see the family of God centered around Jesus. Então, e eles também veem toda a família de Deus centrada em torno do Senhor Jesus. And it attracts them into the church and ultimately to Christ. E é isso que os atrai à igreja e, em última análise, os atrai a Jesus Cristo. Yeah. So, I think the gospel is community focused. Então, eu creio que o evangelho ele tem um foco comunitário, né? Um foco coletivo na comunidade. Mais alguma pergunta? Any other questions? Há uma lá. Hey Jay, should we just 5 minutes or something? Saber do Jonathan como é que é a experiência da igreja dele e o que ele acha de algumas igrejas, porque eu fiquei sabendo de algumas igrejas, principalmente lá nos Estados Unidos, que pedem um compromisso dos membros da igreja para que a pessoa seja membro da igreja, ela necessariamente deva estar conectada a algum grupo, no caso um grupo urbano, no caso dele, né? Isso aqui no Brasil talvez seria complicado com algumas denominações, mas como é que ele vê essa experiência, se na igreja dele é assim, ou se isso é válido ou não? Okay, he would like to hear your experience in your church, because we heard that some churches in the States having small groups or cells or whatever, or city groups even, they say that for someone to be a member of that local church, they have to be engaged and be part of that specific group. He said, here in Brazil, in some denominations, that may probably be a hinder, Yeah. because people may not see it that way. Yeah. So he would like to know if that is a requirement, if that is a valid thing, or not to have that is okay. Yeah.
Okay, we don't have a requirement that if you're in a city group that you have to be, a member of the church. Nós não temos essa exigência de que um membro da igreja, I mean, we have non-Christians in our city groups, so they obviously wouldn't be members então, of our church. não há uma exigência de que para ser um membro da igreja você precisa necessariamente participar de um grupo urbano, tanto que há não cristãos participando desses grupos urbanos. So they need to be fuzzy communities. They need to be they need to be flexible communities. Então tem que ser, na verdade, comunidades flexíveis, né? And there's layers of commitment. There's people that pop in and out. E há, na verdade, diferentes níveis de compromisso. Há pessoas que simplesmente aparecem. There's people that are on the fringes and then people that are in the core. Tem pessoas que ficam ali nas beiradas, nas bordas, nas margens. Tem pessoas que estão no centro do comprometimento. Yeah, so we don't require that. Então não há essa exigência, há uma flexibilidade. I don't see how it can be missional if you require that. How are you ever going to get non-Christians into a, E eu não consigo enxergar como que nós podemos ser missionais I think that's se nós estabelecêssemos uma exigência dessas, porque nós estaríamos fechando a porta, por exemplo, para não cristãos ou pessoas em diferentes níveis da caminhada cristã e do comprometimento com a I mean, igreja. it's like more like the fortress mentality of church. E acaba sendo mais na direção daquela mentalidade da igreja como uma fortaleza You intransponível. got to get your doctrine and your morality right, and then you can join us. And I just see that in the Bible. E ali, né, nesse tipo de mentalidade que você não enxerga na Bíblia, as pessoas precisam primeiro acertar sua vida, sua moral, a sua ética, para que então elas possam fazer parte. People need to meet Jesus, before they have to change their morality. Mas na verdade as pessoas precisam primeiro encontrar Jesus antes de elas terem ou conseguirem, na verdade, mudar os seus padrões morais, toda a sua So moral. we have to be relentless in putting anything in front of the gospel. Então nós temos que ser muito firmes em não permitir que nada, absolutamente nada, se interponha diante, ou que se ponha diante do evangelho como um impedimento para ele. And if that invites the scorn of other Christians, then glory to God. E se isso significa invite non-Christians? If it invites the scorn of other Christians. Ok. E se ao fazer isso nós acabamos recebendo o desprezo ou a zombaria de outros cristãos mais tradicionais que não enxergam dessa maneira. That's what the Pharisees scorned Jesus for the very Veja, same thing. os fariseus faziam a mesma coisa, zombavam de Jesus pelas mesmas razões. Nós não vamos parar de fazer isso, apesar de todo esse escárnio ou de qualquer nariz torcido por causa desse tipo de atitude. You want to be winsome about this. You want to be respectful of church leaders and authority. Agora veja bem, a gente quer ser convidativo no nosso relacionamento com as pessoas, com outros líderes cristãos e a sua forma de enxergar as coisas. The last thing you need to do is go back to your church and said, the Americans told us how to do it, so we're changing everything. Então, obviamente, vocês não vão voltar para a igreja dizendo aqueles americanos lá na conferência mandaram a gente fazer desse jeito, agora a gente vai mudar tudo aqui na igreja. Just go back to the Gospels and look at Jesus' life and say, hey, what would it look like for us to follow Jesus like that? Então, a questão é olhar para o evangelho, voltar para Jesus, sentar, pensar e refletir como que a gente pode aplicar o evangelho nesse contexto, nessa estrutura, da melhor maneira possível, aplicando aquilo que nós recebemos lá, ouvimos. How can we organize the church around the mission of Christ instead of the church around something else? Então, como que nós podemos, a grande pergunta que nós devemos fazer, como organizar e estruturar essa igreja em torno da missão de Cristo, em vez de ser em torno de other missions, outras missões. Okay, I think we need to wrap up. Bom, acho que a gente tem que encerrar agora. Under 2A, Lá no item número romano 2, I have this phrase that na letra A, what we try to do in our church over and over and over again eu tenho isso aqui que nós tentamos, algo que nós tentamos fazer na nossa igreja várias e várias vezes, is to raise the problem of mission que é levantar, suscitar, trazer à baila, digamos assim, o problema da missão solve it with a solution of the gospel in the context of community. e resolver o problema que foi levantado com a solução do evangelho no contexto da comunidade. So notice I didn't say that we raise the problem of mission and solve it with community. Veja bem, eu não estou dizendo que você traz à tona o problema da missão e resolve com a questão da comunidade, ou com a comunidade.
Only the gospel can really address the problem of the mission. Somente o evangelho pode resolver o problema So da missão. what is the problem of mission? E qual é o problema da missão? Eu pergunto. I think two things. E eu acho que duas coisas podem ser There's ditas an aqui. external problem and an internal problem. Existe um problema na missão que é externo e existe outro que é interno. The external problem is the social and spiritual need of your neighbors and of your town and your city. Então, o externo são as necessidades sociais e espirituais do seu próximo, dos seus vizinhos e das pessoas que estão na cidade. How can they become disciples? How can this city be changed? A pergunta é como que essas pessoas se tornarão discípulos e como que essa cultura ao redor pode ser transformada. Just really nice people is not going to change. Just being nice people? Yeah, just Sorry. being nice people. Então, vê só, se você simplesmente for legal com essas pessoas, você não vai mudar essas pessoas. They need to meet people that are taken with Jesus, that are in love with Christ. Então, há a necessidade de que haja pessoas que sejam totalmente dominadas por Jesus, que amem a Cristo. And explain, the power of the gospel. E sejam capazes de explicar o poder do Evangelho. Okay, so there's the external problem of mission, Então, esse é o problema externo da missão, and then there's the internal problem of mission. mas existe também o problema interior, o problema interno. And the internal problem of mission can be one of two things. It can be idolatry of mission or indifference to mission. E o problema internamente na comunidade missional pode ser duas coisas, ou a idolatria da missão, So what happens is idolatry or indifference. ou idolatria da missão ou indiferença para com a So missão. what happens is Christians begin to think really highly of themselves because they, evangelize a lot or they're social justice a lot. Então veja bem, os cristãos podem começar a se sentir muito bem consigo mesmos porque eles estão evangelizando muito, porque eles estão agindo muito socialmente. So we might call it a missional self-righteousness. E aí você pode chamar isso de uma justiça, de uma autojustiça social, right? Missional Uma self-righteousness. autojustiça missional, por exemplo. Você pode dar esse nome. Okay, so that's the idolatry of mission. Então essa é a idolatria em torno da missão. Your worth is connected to how evangelistic or how socially active you E are. agora o seu valor como cristão, como pessoa, está vinculado ao seu nível de atividades evangelísticas e sociais. Okay, but then there's the indifference. Mas existe também, por outro lado, o aspecto da indiferença para com a missão. And this is probably where most of us are. E talvez é neste campo onde muitos de nós, ou a maioria de nós, esteja. We're indifferent to hellbound sinners. E nós acabamos ficando indiferentes a perdidos que estão sendo destinados para o inferno. We're indifferent to the poverty in our neighborhoods in our city. Ficamos indiferentes à pobreza que está presente nas nossas cidades e no nosso bairro. The solution to both of those things E a solução para esses dois problemas internos is not to try harder, não é tentar com mais afinco, but it's to repent. mas é nos arrependermos, It's to turn away from making much of your comfort or much of your, mission. é nos afastarmos daquela tendência de valorizar demais o nosso conforto pessoal ou valorizarmos demais a nossa própria missão And carry that sin, that idolatry, that indifference to Jesus. e levar aqueles pecados tanto da idolatria quanto da indiferença aos pés de Cristo. And ask for His forgiveness and for Him to change us and send us back out as missionaries. Pedir que Ele nos perdoe, pedir que Ele nos transforme, nos mude e nos reenvie de novo como missionários na So in our comunidade. city groups, we have people confess all the time, like, I don't love the poor, like I don't like being around them. Ali na nossa igreja, no City Group, é isso, né? Nos nossos grupos urbanos, muitas vezes ouvimos pessoas confessarem: eu não amo as pessoas, eu não me sinto, eu não tenho compaixão pelas pessoas, eu não amo o pobre, eu não amo a sociedade. I don't like black people, or I'm scared of sharing my faith. Ou eu não gosto dos negros ou de tal e tal raça. Eu morro de medo de ter que compartilhar o evangelho com alguém. And it's a time for repentance, man. They just confess their sin, they cry, they come to Jesus, they're changed. E ali acaba sendo um momento de arrependimento, em que essas pessoas confessam o seu pecado, derramam lágrimas, se voltam para Jesus e começam um processo de mudança. When we're on mission, we begin to see how sinful our hearts are. Então, quando nós estamos nessa missão, estamos em missão, nós começamos a perceber como o nosso coração é pecaminoso. But how great our Savior is. Mas também nós sabemos e vemos quão grande é o nosso Salvador.
So the problem of mission is not just external, it's internal. Então o problema da missão não é só externo, mas ele também está no nível interno. If we just try harder to be socially active and to share the gospel, E se nós procurarmos cada vez mais, com mais esforços, sermos missionais e temos ações sociais na comunidade, eventually you'll burn out, you'll get callous, you'll get indifferent, no you'll walk away. final das contas você vai ficar desgastado, vai se tornar insensível, indiferente, vai acabar abandonando a tarefa. But if the solution to mission isn't your hard work and it's the gospel, then it'll Mas- carry for your lifetime. Mas se a solução para o problema não é o seu trabalho árduo, mas é o evangelho, isso vai se manter, vai existir, vai continuar sendo a solução pelos anos à frente. So remember, master Produção. mission is a bad master. Então lembre-se aquilo que nós falamos, o mestre missão é um péssimo mestre. And master comfort and indifference is a bad master. E o mestre conforto, assim como o mestre indiferença, são péssimos mestres. Both of them steal Christ-centered joy. Todos esses mestres roubam o gozo, a alegria que nós temos em Cristo. The deepest joy known to man. O que é Cristo, que é a alegria mais profunda que o homem pode conhecer. But in Christ we can return to that joy through repentance and faith. Mas é em Cristo que nós podemos retornar a esta alegria de experimentá-lo por meio de um processo de arrependimento. So raise the problem mission with your church, tell them the problems external and internal. Então, junto com a sua igreja, traga à tona os problemas da missão, sejam problemas externos, sejam problemas internos. Know the poverty, know the people by name, know the external problem of mission. Conheça os pobres, conheça as pessoas pelo nome, saiba das necessidades e dos But problemas da also sociedade, confess the internal problem of mas também confesse os problemas internos and make Jesus central, not mission. e coloque Jesus no centro e não a missão como algo que deve estar no centro. Jesus is a much better master. Jesus é um mestre muitíssimo melhor.